Boa noite, irmãos. Com muita alegria que estou aqui de novo na região, tendo essa oportunidade de termos comunhão da palavra de Deus. Nós estamos vendo o livro de Romanos, e esse livro de Romanos tem causado um grande impacto em nossas vidas, porque nos tem mostrado o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, nessa minha viagem, nessa região, o nosso encargo é falar sobre o nosso serviço a Deus. E o tema é servir a Deus em espírito no Evangelho de seu Filho. Esse tema será desenvolvido, ao longo de todos esses dias que nós estivermos aqui. Por que isso é algo tão importante? Paulo, logo no início de Romanos, ele nos mostra como ele serve a Deus. E nós precisamos também fazer essa indagação: como nós servimos a Deus? O que é ser um servo de Deus? Como servir a Deus de uma maneira adequada? Todos esses pontos são de grande importância. Por quê? Porque todos nós temos o desejo de servir a Deus, não é verdade? Agora, precisamos realmente da palavra de Deus para que o nosso serviço seja de acordo com o que está no coração de Deus. Logo no início da Bíblia, existe uma passagem que causa impacto a todos nós, que está em Gênesis capítulo 4, quando fala das ofertas de Caim e Abel. A partir do versículo 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aqui, logo no início da Bíblia, nos mostra esse quadro. Aqui temos duas pessoas ofertando ao Senhor. Então nós acabamos descobrindo que não é só uma questão de ofertar ao Senhor, mas do sentimento que o Senhor tem quanto a essa oferta. E aqui nós aprendemos que Deus pode se agradar de uma pessoa e de sua oferta, e pode não se agradar de outra pessoa e de sua oferta. E se a Bíblia nos mostra isso, nós temos que também tomar isso em consideração quanto à nossa pessoa. Eu sirvo a Deus, você também serve a Deus. E nós temos que então fazer a seguinte pergunta: esse meu serviço agrada a Deus ou não agrada a Deus? Não é somente uma questão do coração ou do desejo de alguém ofertar algo ou de alguém servir, mas este nosso serviço agrada ou não a Deus? Não é verdade? Nós temos então que perceber isso. E aí podemos fazer a pergunta: como eu posso saber? A palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos mostra o padrão.
Quando nós estudamos o livro de Gênesis, nos foi falado que Abel ofertou segundo os princípios que Deus estabeleceu, ao passo que Caim ofertou de acordo com os seus próprios princípios. A ele não importava os princípios de Deus, mas Abel se importou com os princípios de Deus. Então, vamos dar uma olhada quais são os princípios que devem reger a pessoa de um servo e o serviço de um servo. Porque todos nós temos a esperança de que um dia diante do Senhor, o Senhor fale para nós: servo bom e fiel, o seu serviço me agradou demais. Nós não queremos que naquele dia o Senhor diga para nós: eu não aceitei o seu serviço, eu não gostei. Nós não queremos ouvir uma palavra assim naquele dia. Então é muito importante nós conhecermos alguns princípios, tá certo? Amém. Vamos agora então abrir nossas Bíblias em Marcos 13. Aleluia. Versículo 34, que diz o seguinte, vamos ver a partir do versículo 33. Eu sempre gosto de falar com os irmãos o seguinte: nós sabemos que nós estamos vivendo no final dos tempos, não é verdade? E se nós sabemos que estamos vivendo o final dos tempos, precisamos prestar atenção às porções da Bíblia que falam do final dos tempos, porque nessas porções nos é mostrado o caminho que nós devemos tomar para essa era, para esse final dos tempos. Então, versículo 33 diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Tá certo? O Senhor então nos manda vigiar e orar. Daí ele continua: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, essa é uma palavra para o final dos tempos. Por quê? Porque o Senhor vai voltar, e Ele nos ordena que vigiemos, não é isso? Então, vamos ver o que o versículo 34 fala. É como o homem que, ausentando-se do país, o Senhor nosso, não é? Ele se ausentou do país, não é isso? Deixa a sua casa, não é isso? Deixa a casa dele aos nossos cuidados. Então nós temos que cuidar da casa. Mas ele é alguém que não simplesmente deixa a casa e diz assim: cuida da casa. Ele nos capacita, ele nos habilita. Aqui diz primeiramente: dá autoridade aos seus servos. Então, quem é servo do Senhor aqui? Amém? Então esse versículo diz que o Senhor dá autoridade aos seus servos. Isso quer dizer o seguinte: quando o Senhor nos dá uma comissão,
Ele dá junto a autoridade para que possamos cumprir essa comissão. Tá certo? Nunca diga eu não posso quando o Senhor entrega algo. Então nós, como servos, nós não podemos dizer eu não posso, mas na comissão que o Senhor nos dá, precisamos ver que o Senhor nos entrega a autoridade. Tá? Isso aqui é um preâmbulo para que a gente veja, para que você e eu, nós não digamos, não, isso só Paulo que recebeu, isso não é para mim. O que nós queremos mostrar aqui, que o que nós vamos desenvolver nesses dias é para cada um de nós. Amém? Aqui diz, dá autoridade aos seus servos. Ele não diz que é para um servo só. Não é isso? Mas não é só autoridade aos seus servos. Aqui diz, a cada um a sua obrigação. Aí nós passamos a descobrir que cada servo tem uma obrigação. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu tenho uma obrigação. Preste atenção, é obrigação. A cada um a sua obrigação. O versículo é muito claro. Se diz a cada um, inclui ou não inclui você? Inclui? Você tem certeza? Como é que você sabe que inclui? Hã? Porque esse versículo diz a cada um. Não ficou ninguém de fora. Se até hoje você achava que não tinha obrigação, agora você tem. Você diz assim, eu não devia ter vindo a essa reunião. Eu estava numa vida tão mansa e tranquila. Mas nessa noite você acabou de descobrir que tem uma obrigação. E essa obrigação não somos nós que damos, é esse Senhor que dá. Não é? A cada um a sua obrigação. Ele deu obrigação, mas também deu autoridade. Depois ele diz, e ao porteiro ordena que vigie. Aqui fala do porteiro. Porteiro é aquele que deixa entrar ou deixa sair, tá certo? É o que cuida da porta. O porteiro ordena que vigie. Você pode fazer a seguinte pergunta: será que eu sou porteiro? Se é porteiro ou não? Não sei se eu sou porteiro. Ele ordenou ao porteiro fazer o quê? Vigiar. Então, como é que se descobre se você é ou não é porteiro? Se você recebeu ou não a ordem de vigiar. Se você recebeu a ordem de vigiar, então você é porteiro. Aí, olha só o que o versículo 35 diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono. Olha o versículo 37, que mais claro impossível. O que porém vos digo, digo a todos: vigiai. Todos, inclui você? Oh, essa noite você está sabendo que está incluído em muita coisa que não sabia. Se ele ordenou você vigiar, se é ou não é porteiro? O que significa ser porteiro? Tem que cuidar. O que eu deixo entrar e o que não devo deixar entrar? O que eu tenho que deixar sair
e o que é que eu não devo deixar sair. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta: você tem vigiado? Você tem cuidado da porta? Tem entrado na igreja coisas que não deviam entrar na porta que você está cuidando? Tem coisas que saíram, que não devia sair, na porta que você está cuidando? O que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente vindo para a reunião? Ou nós somos esses servos do final dos tempos? Essa porção da palavra nos mostra de uma maneira muito clara sobre o que é servir no final dos tempos. Nós recebemos de Deus autoridade, nós recebemos de Deus uma obrigação, e também nós recebemos uma ordem: vigiai. Como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso serviço? Nessa porção, o Senhor diz que Ele incluiu a todos nós no serviço, não ficou ninguém de fora. Ele é explícito quando Ele diz a cada um, e também é explícito quando diz a todos. A todos significa um falar de uma maneira coletiva. A cada um significa de uma maneira particular. A cada um deu uma obrigação. Significa que Ele falou para cada um a sua obrigação. E quando Ele disse a todos, Ele falou coletivamente. Isso quer dizer que nós temos atribuições pessoais e atribuições coletivas. Talvez tenhamos dado mais atenção às atribuições coletivas, mas nós precisamos também dar atenção às atribuições pessoais. A cada um a sua obrigação. Se Ele deu obrigação, quer dizer que naquele dia nós vamos ter que prestar contas. Se não fosse obrigação, nós não precisaríamos prestar contas. Mas aqui diz de uma obrigação, então temos que prestar contas. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu tenho que prestar contas da minha obrigação. E o Senhor diz que nós devemos vigiar a porta, porque Ele está falando para o porteiro. Essa questão da vigilância é uma questão diária. Eu tenho que dar atenção a isso, porque estou cuidando de uma porta. Ou podemos dizer, nós somos uma porta. Se eu deixo o mundo entrar em mim, o mundo entra na igreja. Não é? Como é que o mundo entra na igreja? Não é por nós? É por uma pessoa. Agora, também tem o aspecto de perder a vida. O que nós ganhamos de Deus, nós perdemos. Também se perde por meio de uma pessoa, é porque nós deixamos sair
o que não deve sair. Devemos guardar o que Deus nos entregou, o que Deus nos comissionou. E existe nesse versículo 36 uma expressão que nós precisamos dar atenção. Vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Inesperadamente significa não está esperando. Isso significa inesperadamente, não é? Não está esperando. Nós estamos esperando. Nós estamos esperando. O que é esperar? Em termos práticos. Como você sabe que alguém está esperando? Quando você vê essa pessoa falar o seguinte: por que ainda não chegou? Não é? Esse é o sinal de que está esperando. Se a pessoa nunca diz por que ainda não chegou, está esperando? Não. Quer dizer que mais cedo, mais tarde, se vem ou não vem, não influencia nada. Seu estado de espírito, ele não está esperando. Agora, quando está esperando, fica ali: por que não chegou? Por que não chegou? Hoje cheguei no aeroporto, tinha irmãos me esperando. Eles estavam sempre orando, né? Será que vai chegar no horário ou não? Não é? Meu voo chegou no horário, do Marcos atrasou, não é? Então, o Maurício estava esperando assim: por que ainda não chegou? Por que não chegou? Ih, atrasou, meia hora, ninguém gosta quando atrasa, né? Agora, se você não está esperando, me diga uma coisa: o voo que chegou do Rio de Janeiro ontem à noite às 11 horas, chegou no horário? Sei lá. Por quê? Porque você não estava esperando ninguém nesse voo. Se você estivesse esperando, você já iria me responder: chegou na hora, ou chegou adiantado, ou chegou atrasado. Não é? Olha só, a questão de esperar é uma questão prática. Qual que é o nosso sentimento? Nós falamos ou não algumas vezes: por que ainda não veio? Isso mostra quem está esperando. Para quem não faz essa pergunta, o Senhor vai chegar inesperadamente. Se eu não faço essa pergunta, o Senhor chega inesperadamente, porque eu não estou esperando. E aqui ainda diz: não vos ache dormindo. Não vos ache dormindo. Nós estamos dormindo ou estamos vigiando? Estamos esperando ou estamos dormindo? Essa porção nos mostra sobre o serviço ao Senhor no final dos tempos, e que esse serviço envolve cada um de nós e envolve a todos nós. Quando eu estou falando envolve a cada um de nós, porque isso aqui é algo pessoal. E quando eu estou falando envolve a todos nós, porque isso é algo coletivo. Lembre-se, esses dois aspectos são importantes: pessoal
e coletivo. Amém? Amém. Então, uma vez com essa base da palavra do Senhor, que inclui a cada um de nós e inclui a todos nós, vamos agora ver Paulo. E então os princípios que se aplicam a Paulo também se aplicam a nós. Amém? Porque se eu falasse antes de apresentar essa porção, você diria: não, Miguel, isso é para Paulo, não é para mim. Agora, é para você ou não é? É? Tem certeza? Amém. Então vamos lá. Vamos ver o testemunho de Paulo. Vamos começar com Atos 27. Atos 27, versículo 23. Isso é um testemunho de Paulo, é Paulo falando. Então, nessas palavras de Paulo, nós temos luz sobre o que é servir ao Senhor. Vamos ler juntos? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Amém. Paulo aqui estava falando àquelas pessoas no navio. De esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Vamos prestar atenção à ordem dessas palavras. Um anjo de Deus, daí ele fala Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Isso quer dizer, quem serve deve primeiramente saber de quem ele é. Paulo aqui diz de uma maneira muito clara: Deus de quem eu sou. Significa, eu sou de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. Não é verdade? Então, nós devemos perceber esse ponto que é de grande importância. E ainda mais, vamos ver 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Aqui diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui nos mostra de uma maneira muito, muito clara de que nós fomos comprados por preço. Fomos comprados por preço. Amém. Então, de quem nós somos? De Deus. Paulo tinha essa visão. Eu não pertenço a mim. Nós não temos um hino que fala disso? Não pertenço a mim. Não pertenço a mim, a Jesus pertenço, já não pertenço a mim. Eu não pertenço a mim, eu pertenço a Deus. Um servo tem que ter essa visão. Como eu espero servir
eu não tenho essa visão. Amados irmãos, nós precisamos perceber uma coisa. Nós somos servos, escravos, porque fomos comprados por preço. Nós não somos voluntários. Nós não somos voluntários. Qual que é a diferença entre um servo e um voluntário? O voluntário se oferece para fazer algo. Por uma razão ou outra, se oferece. Porque gosta, porque deseja. Mas, se não gosta e não deseja, vai embora. Se eu sou um escravo, eu posso fazer isso? Não posso. Se eu gosto, eu faço. Se eu não gosto, também faço. Agora vamos dar uma olhada para a nossa condição. Quantos irmãos e irmãs servem e chega no momento, não quero mais servir, e vai embora? Quantos? Não quero mais servir. Voluntário. Você é voluntário ou você é servo? Nós podemos pensar, não, mas eu não gosto de fazer isso. Nós não fazemos porque gostamos ou não gostamos. Nós fazemos porque o Senhor manda. Se eu só faço o que eu gosto, Ele é meu Senhor? Ele é meu dono? Não. O Senhor, como o Senhor e o dono, diz assim, faz isso. Eu não. Eu pergunto, quem aqui é assalariado, trabalha para alguém? Levanta a mão. Eu pergunto para vocês, quando o chefe fala para você, faça isso. Mas eu não estou com vontade. Você responde isso ou não? Hã? Não responde? Mas por que não responde? Por que você não responde? Eu não estou com vontade. Se você responder, o que vai acontecer? Agora, eu quero fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes o Senhor falou para você e você diz, eu não estou com vontade? Meu Pai. Baseado nisso, eu quero saber, o Senhor está contente com o seu serviço ou está triste? Paulo diz, Deus de quem eu sou dele. E ele mostra que ele faz algumas coisas que ele não gosta também. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar Evangelho. Como que Paulo via a questão da pregação do Evangelho? Era uma vontade própria? Era uma escolha própria ou era uma obrigação? Obrigação. Está vendo? Nós não vimos ali? A cada um deu a sua obrigação. E ele continua. Ai de mim se não pregar Evangelho.
Significa o quê? Se não pregar, ele também vai sentir mal. Tá? Aí, olha o versículo 17. Se o faço de livre vontade, tem um galardão. Livre vontade significa, eu quero fazer isso, é uma coisa que eu quero fazer, livre vontade. Então, eu tenho um galardão. Mas depois ele diz, se constrangido, no espanhol é de má vontade. Significa que ele não tem vontade nenhuma. É então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Significa, quando Deus me confia algo, eu passo a ter uma responsabilidade. E terei momentos que eu farei de boa vontade, e terei momentos que farei constrangido. Significa, tem momentos que eu vou querer, tem momentos que eu não vou querer. Eu vou te dar um exemplo. Tem momentos que você quer ir para a reunião, não é? Tem reunião hoje, eu vou para a reunião. Muito bem, livre vontade. Mas tem dia que você não tem vontade de ir para a reunião, não é? Todos nós. Você pode perguntar, Miguel, tem dia que você não quer ir para a reunião? Tenho. Quando eu estou na carne, eu sou carnal. Não tenho vontade também. Mas aí entra a questão. Eu tenho ou não essa responsabilidade? Tenho ou não essa obrigação? Agora eu quero fazer a seguinte pergunta: como nós estamos vivendo a vida da igreja? É tudo de acordo com a nossa própria vontade? É quando me dá vontade sim, quando não me dá vontade não. Que tipo de servo eu sou? Que tipo de servo eu sou? Como vou prestar contas com o meu Senhor? Não é? Como vou prestar contas? Por isso aqui diz de quem eu sou. Agora vamos voltar para Atos 27. Versículo 23. Diz de quem eu sou e a quem sirvo. Esse servir é a mesma palavra servir de Romanos 1:9. Durante a conferência internacional nos foi falado que a palavra latreo significa, é um serviço ministerial, um serviço sacerdotal, é ligado à adoração. Significa, esse Deus a quem eu sirvo, eu rendo um serviço espiritual, é um serviço de adoração. Agora, o que é adoração? Nós temos o conceito de que adoração é você levantar as mãos e dizer, Deus, eu te adoro. Adoração não é levantar as mãos, adoração é prostrar-se. Você deitar, pôr a cabeça no chão. Sinal de reverência e respeito. Mas esse sinal de adoração tem um significado muito maior. Significa, você oferece o seu pescoço a essa pessoa. Por exemplo, se eu me prostro diante de ti, de você, o que você consegue ver? Meu pescoço. Não é? Eu estou te oferecendo o meu pescoço. Uma pessoa prostrada assim, consegue se defender? Não. Primeiro porque não consegue ver. Se a pessoa pegar uma espada e cortar, corta ou não corta? Tem defesa? Não.
Adorar é oferecer o pescoço. Significa, você tem todo o direito sobre a minha vida, porque eu pertenço a você. Então, olha só, essa questão de quem eu sou está ligado intimamente à questão da adoração, à questão de nós nos prostrarmos diante dele e oferecemos o pescoço e oferecemos a nossa vida, falando, você tem todo o direito, eu não tenho defesa. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta: quantas vezes Deus falou com você e você se defendeu? Deus querendo fazer algo com você, você não me toca. Você ofereceu o pescoço? Não. Eu sou dele ou não sou? Amém. Sou ou não sou? Amém. Você tem certeza? Amém. Você tem medo de ser dele? Não. Tem medo? Não. Tem medo, você tem medo. É difícil ele cortar minha cabeça. Você diz que não tem medo, mas tem. Todos nós temos medo. Nós temos medo porque nós não conhecemos adequadamente a Deus. Quantas vezes nós falamos não para o Senhor? Por que nós falamos não? Porque nós temos medo. Porque nós temos a nossa própria escolha. Eu não ofereço meu pescoço. Eu me defendo. Significa, eu não estou prostrado. Eu não estou adorando a Deus. No passado, nós já compartilhamos várias vezes. A primeira menção de adoração na Bíblia está em Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Eu lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Todos nós temos medo de um dia Deus falar isso para nós. Para aquilo que nós amamos. É ou não é verdade? Estou sendo franco e sincero aqui, irmãos. Nós temos que receber a luz sobre a nossa condição. O que Abraão fez? Discutiu com Deus? Não. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Agora preste atenção, versículo 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que Abraão e Isaque fariam lá no monte? O que Abraão faria? O que ia fazer? Sacrificar Isaque. Mas o que ele falou para os seus servos? Havendo adorado. Para Abraão não era sacrifício, era adoração. Significa, Deus, nós somos teus. Você tem todo o direito de pedir, porque você é Deus. Oferece o pescoço. Isso é adorar. Isto é servir a Deus. Havendo adorado.
Está vendo? Por isso Paulo disse: Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Paulo sabia de quem ele era e quem tinha o total direito sobre ele. E foi dessa maneira que serviu a Deus. O segundo exemplo que nós temos na Bíblia para reforçar esse sentimento está em Jó capítulo 1. Nós não vamos entrar nos detalhes do capítulo 1 de Jó, mas nós sabemos que Satanás um dia apareceu diante de Deus, Deus falou a respeito de Jó, e aí Deus disse, né, olha só como é que é Jó. Daí Satanás disse, não, mas isso é porque se cerca ele de todos os cuidados, tal. Vê se tirar, se ele vai ainda, né, ser essa pessoa e tal. Daí ele disse, blasfema contra ti na tua face. Daí o Senhor disse, tudo bem, não estenda a mão contra ele, te dou o poder, faz o que você quer. Daí ele perdeu tudo. Olha o versículo 20. Depois que ele perdeu tudo, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. O que significa isso? Olha só, daí ele disse no versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele falou o seguinte: Deus, você é o dono de tudo, você tem um direito sobre tudo. Amém. Bendito seja o seu nome. Amém. Você dá, você tira. Por isso que aqui ele diz, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Falou, Deus, você tem todo direito, porque eu sou seu. Se um dia eu ganhei algo, foi porque você deu, e você tem o direito de pegar de volta. Amém. Os irmãos compreendem agora o que é servir? Os irmãos compreendem então o que é servir? É obedecer. É falar a Deus, Deus, você tem todo o direito. A primeira coisa que eu preciso saber, eu pertenço a Ele. Ele tem todo o direito sobre a minha vida e eu o adoro. Eu me prostro diante dele, eu obedeço. Então este é o testemunho de Paulo em Atos 27, 23. Agora vamos para Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Paulo diz, porque Deus a quem sirve em meu espírito no evangelho de seu Filho. Olha só, amados irmãos, aqui Paulo fala não somente de servir. Em Atos ali falou de servir, não é isso? Primeiro de quem eu sou e a quem sirvo, e aqui ele nos mostra que ele serve no Espírito. Amém. Então esse é o segundo ponto muito importante que Paulo nos mostra com seu testemunho: servir no Espírito, porque somente no Espírito é que nós podemos ter tal atitude, é somente no Espírito que nós podemos adorar a Deus. Evangelho de João capítulo 4. A partir do versículo 23, versículos 23 e 24.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Preste atenção aqui. Adoradores. Adoradores adorarão o Pai. Os irmãos conseguem fazer o vínculo com o versículo anterior? Em espírito e em verdade. Somente no espírito nós conseguimos adorar o Pai. Porque é no espírito que nós nos tornamos um com o Senhor e nós conhecemos o coração do Senhor. É no Espírito que nós Conhecemos o plano de Deus. E é no Espírito que nós recebemos as ordens de Deus. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Se nós vincularmos esse versículo com o testemunho de Paulo, nós vamos ver que Deus encontrou em Paulo um verdadeiro adorador. Que Ele também encontre em nós verdadeiros adoradores, verdadeiros servos. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você sabe que uma das palavras gregas para adoração é proskuneo. Qual é o significado dessa palavra proskuneo? É cachorro lamber a mão do seu dono. O cachorro, como que ele demonstra a sua alegria e gratidão para o dono? Lambendo a mão, não é? Você pode bater no cachorro, não é? Se você estende a mão, vem lamber? Vem ou não vem lamber? Vem. Mesmo depois de você ter batido, vem lamber. Cachorro fica assim, nunca mais vou lamber sua mão. Mas nós fazemos isso, nós lambemos a mão de Deus no sentido de afeição. Acontece alguma coisa, não vou mais reunir, não vou mais para a reunião, não vou mais orar. Acontece ou não acontece? É muito interessante que uma das palavras gregas para adoração é cachorro lamber a mão do dono. Se Deus te disciplina, você ainda é capaz de lamber a mão dele e falar: você tem todo o direito, porque você é meu dono. Eu amo e eu tenho afeição por você. Como que é a nossa atitude? Como é o nosso sentimento? Amados irmãos, sabe, por esses versículos nós conseguimos perceber o que Deus espera de um servo. O sentimento de um servo para com Ele. E Ele encontra em nós esse tipo de sentimento. Qual tem sido a nossa atitude? Qualquer coisinha, vemos irmãos parar de reunir. Qualquer coisinha, para de orar. Qualquer coisinha, põe a culpa em Deus, reclama. O que o Senhor sente a esse respeito? Qualquer coisa, não sirvo mais. Como nós vamos encontrar o nosso Senhor naquele dia? O Senhor vai chamar você, vem cá. Vamos conversar um pouquinho. O
que nós vamos falar para ele? Vamos culpá-lo? O Senhor vai perguntar: você não confiou no meu amor? Você não confiou na minha direção? Lembre-se, eu comprei você e paguei um preço muito alto. Vamos pegar mais um versículo do testemunho de Paulo. São 3 porções da Bíblia que Paulo diz: Deus a quem sirvo. Então nós estamos vendo essas 3 porções como a introdução, como essa primeira mensagem. 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Aqui Paulo diz: a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Preste atenção, amados irmãos, servir com consciência pura significa que a nossa consciência é uma consciência tratada diante do Senhor. E eu tenho uma consciência pura no meu serviço a Deus. Eu não tenho uma consciência cheio de indicações dos meus erros e pecados, porque eu tratei diante de Deus. Eu sou alguém que aplica o sangue de Cristo e por isso tenho uma consciência pura. Eu sou alguém que trato da minha condição, porque eu sei que eu sou um servo de Deus. E aqui Paulo fala: a quem desde os meus antepassados. Esse antepassados pode tanto se referir à família dele, como se referir aos patriarcas. Mas a essência desse versículo significa o quê? Eu pertenço a uma linhagem de pessoas que servem a Deus. Significa que ao longo dos séculos, pessoas serviram a Deus de uma maneira adequada. Pessoas que sabiam que pertenciam ao Senhor, que o Senhor tinha total direito sobre eles. E por causa disso se entregaram ao Senhor, cumpriram a comissão que receberam do Senhor. E ele diz: eu faço parte dessa linhagem. Hoje essa linhagem continua. Você faz parte dessa linhagem? Eu faço parte. Eu faço parte de uma linhagem que serve a Deus. Pessoas que sabiam a quem pertenciam. Pessoas que sabiam que eram de Deus. Que Deus tinha todo o direito sobre eles. Pessoas que foram fiéis, que tomaram responsabilidade na comissão que Deus lhes havia entregue. E ele disse assim: eu sirvo desde os meus antepassados. Significa que eu faço parte dessa linhagem. Amém. E eu sirvo a Deus com consciência pura. Amém. Amados irmãos, quando nós tocamos esses versículos,
nós percebemos que ser servo de Deus é uma posição elevadíssima. É uma honra ser servo de Deus. É uma glória ser servo de Deus. Ser servo de Deus não é fazer as coisas segundo a minha maneira, tendo birra, minhas coisas próprias, minhas reações loucas. Não! Ser servo de Deus é ser dele. E saber que ele fez uma grande coisa significa um dia ele nos comprou. E ele tem uma esperança e uma expectativa em cada um de nós, porque ele entregou uma obrigação para cada um, não deixou ninguém de fora. Ele poderia não entregar nada para você, dizer eu não confio em você. Poderia ou não poderia? Mas ele fez isso? Não, ele está passando uma mensagem. Eu confio em você, porque eu te comprei, eu te dei minha autoridade, eu te dei minha vida, e você é capaz de cumprir essa obrigação que eu lhe dei. Eu confio em você. Como nós vamos reagir a Deus nessa noite? Vamos nos arrepender? Começar de novo? É isso que Deus quer. Lembre-se, a porção que lemos em Marcos, nos tempos finais, é isso que Deus espera de nós. Se nós olharmos, percebermos isso, a nossa pessoa vai mudar, nosso serviço vai mudar, nosso viver vai mudar, e Deus vai ficar alegre. A vida da igreja vai mudar muito. Não é isso? Que o Senhor nos abençoe. Nós continuamos amanhã em Contagem. Não é isso? Amém. Jesus é o Senhor.